Nessa questão de motivações, calma, que agora eu me perdi aqui. Você ganhou o prêmio de Angulema, né, com o tungstênio. Você quer falar sobre isso? Porque a pergunta que eu vou fazer depois, acho que é legal você contextualizar o prêmio, as implicações. Então, primeiro, né, o que significou esse prêmio para você? Quais foram qual é o tamanho desse prêmio, assim, para a gente ter uma compreensão assim? Foi magnífico, né? É o maior prêmio de quadrinhos da Europa. Para a gente fazer uma correlação mais ou menos aproximada, a gente teria que entender esse festival, por exemplo, como o Festival de Cannes na França. Eu acho que a coisa mais importante de um prêmio como esse é o fato dele potencializar a visibilidade que um determinado trabalho pode ter. O Tungstênio, quando saiu da França, ele teve uma recepção muito boa. E ele tinha tido muito sucesso antes do prêmio. E acho que o prêmio potencializou a visibilidade que ele tinha. Eu acho que esse é o maior benefício que o livro pode ter. E o prêmio, fora essa potencialização, você recebeu o prêmio em janeiro, né? Não sei se foi, a premiação foi em janeiro. Você sentiu uma repercussão grande? Teve mais procura da imprensa? Você fez mais entrevistas? Alguém te falou se os seus livros começaram a vender mais depois disso? Você sentiu uma diferença, assim? Diferenças que você sentiu em cima do teu trabalho, da tua carreira, depois do prêmio? A diferença de visibilidade, sem dúvida, né? Sem dúvida. Desde janeiro até o mês passado, eu tive praticamente todo final de semana, todos os fins de semana, eu tive fazendo sessões de autógrafo por várias cidades da França. E em cada cidade que eu ia, a recepção era maravilhosa, as pessoas realmente estavam muito motivadas pelo livro. Eu acho que a grande diferença foi essa. Em relação às outras coisas, é muito cedo para dimensionar isso. É muito cedo. Aquela coisa que a gente sempre pergunta, né? Contrato de cinema ainda não, né? Não teve? Não. A adaptação. Os processos, a elaboração das histórias. Uma coisa curiosa, assim, eu acho que é interessante de voltar para cá nos temas. A gente estava falando das questões de opressão e relações humanas, né? E uma história que eu acho bem interessante aqui é a do Pai Doce, né? Que por sinal é a história que fecha, né? Nessa história você trabalha, né? Com várias com a questão do racismo, com a questão na falta de uma palavra melhor, de bullying, de humilhação que a pessoa sofria e tal, né? Como que você teve a ideia para fazer essa história? Porque você, em outros momentos, explicou que você acompanha jornais, acompanha relatos, e você, por exemplo, o Tungstênio foi a adaptação de uma matéria de jornal que você leu, né? Você trabalhou em cima de uma matéria, não foi? Uma notícia de rádio, né? Uma notícia de rádio. E essa do Pai Doce, assim, como você teve a concepção? Assim? Pai Doce vem vem do meu interesse por trabalhar a questão da forma como as pessoas se relacionam com o mundo, quer dizer, as máscaras que as pessoas utilizam para se relacionar com o mundo, a maneira como as pessoas se comportam em um determinado círculo e a maneira, sendo que em outro determinado círculo se comporta de uma maneira completamente oposta. O fato de jogar com essas duas coisas, com essa dualidade do comportamento, foi a grande motivação para essa história. A ideia partiu daí. A história tem um componente muito nostálgico também, né? Como eu acho que é uma característica muito clara do meu trabalho. E o fato de algumas pessoas questionarem outra vez as escolhas que elas fizeram na vida, a forma como elas conduziram suas vidas até um determinado momento, que é o momento chave, que no caso da história é expresso através do acidente de ônibus, né? Então, vem daí, a ideia vem daí. Outra vez, vem sempre do meu interesse por tratar determinados temas.
A concepção das histórias, você vem trabalhando nelas há muito tempo, assim, em paralelo com outros trabalhos? Qual que é a história mais antiga do álbum? Qual que foi a mais recente que você concluiu? A história mais antiga é a Maria Cheia de Graça. É a Maria Cheia de Graça. A história mais antiga, ela é uma história de 2005. Ela é uma história anterior à publicação de Sábado dos Meus Amores. Então, por isso, para mim, é muito difícil imaginar esse rompimento do processo de trabalho, porque essas histórias estão me acompanhando há muito tempo. As histórias mais recentes são a própria Inário Nacional, o Era o Fenômeno da Minha Classe, etc. São as mais recentes, são as que foram feitas imediatamente por mim. Eu Era um Fenômeno da Minha Classe, e agora não vou conseguir lembrar o nome da outra história, mas você tem uma história que se passa num circo se não me engano... A Fuga de Zé Marcelo. A Fuga de Zé Marcelo. Essa questão do circo, para você, assim, o que ela representa no seu trabalho? Assim? Representa muito, porque, outra vez, é uma forma de resgatar a identidade, um tipo de identidade social que eu conheci. Né? Eu realmente tento retratar um universo que eu conheço, do qual eu fui muito próximo. Então, eu sempre fui muito fascinado pelo mundo do circo e toda a atmosfera que envolve o circo, não somente o que se vê nos espetáculos, mas o que existe por trás das apresentações, o universo que existe por trás da condução de um espetáculo de circo. É uma coisa que sempre me fascinou muito, sempre me fascinou muito. O que você pensa, assim, de trabalhar em gêneros? Gênero, eu digo o seguinte, o gênero é um conjunto de regrinhas que faz com que a gente classifique, por exemplo, uma história como drama, ou uma história como uma comédia, ou uma história como uma ação. De uma maneira bem rasa essa ideia de gênero. E a gente comentando aqui, eu me lembrei de Sábado dos Meus Amores, de novo, da história, desculpa que me foge o nome, mas que eu adoro aquela história das 2 garrafinhas de cerveja na geladeira para o time ganhar. Né? Se você quiser, pode até contextualizar melhor para o pessoal. Assim. Mas aquela história eu acho bem divertida, e o termo é muito bom nisso, porque eu acho que é muito humor aquela história. Tem outras no Sábado dos Meus Amores, por exemplo, tem a do cidadão que não participa do bolão da loteria e tal. Mas ele não acha tão engraçado. Oi? Ele não acha, mas... Essa pergunta que eu queria fazer para você. Você, quando senta para fazer uma história, você já brincou com essa ideia de vou fazer uma história que eu pretendo que seja engraçada? Como é que é isso? Não, nunca pensei isso. Não parto desse princípio. Não parto das estruturas de gênero para criar uma história, nunca. Mas, por exemplo, assim, você quando foi trabalhando com essas duas, você foi sentindo assim que elas talvez despertassem, assim, ou fossem... Como eu falei em outras ocasiões, os personagens ditam a maneira como as histórias devem ser contadas. Eu realmente acredito na força dos personagens, e à medida que eu vou escrevendo as histórias, elas vão ganhando uma vida própria.